Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida. Hoje estou aqui com Francisco Vicente, ele é Head de Finanças e Gestão de Portfólio na Yunus Social Business no Brasil, né? A Yunus é uma organização fundada pelo economista Muhammad Yunus. Ele é um professor laureado com o Nobel da Paz, né, em 2006. O Yunus é uma inspiração para mim e para a sociedade. Inclusive li o livro dele, Francisco, nem te contei, mas ele me inspirou bastante. E ele que desenhou uma nova forma de fazer negócio, assim, onde o foco dos negócios passa a ser impacto social. Mas, voltando ao Francisco, ele também é professor de empreendedorismo social na Unifor, em Fortaleza, né? E membro do board da Aspen Network, de grandes empreendedores ao redor do mundo. E a missão do Francisco é usar o conhecimento de inovação no mercado financeiro para maximizar o impacto social, né? Mas, sem mais delongas, vamos ouvir dele aí agora. Francisco, como você se define? Quem é o Francisco? Bom dia, Cris. Obrigado pelo convite. Primeiramente, preciso dizer que é muito importante, né, o papel da mídia e do meio de comunicação nesse processo de falar o que é empreendedorismo social, né? Então, fico feliz de ver o Design da Vida se posicionando nesse sentido. A gente fala que esse meio é uma bolha, né, e está passando por um processo de estouro. Então, quanto mais a gente vê iniciativas como essa, mais chance dessa bolha estourar mais rápida. Então, obrigado aí pela escolha e obrigado pelo convite, tá? Então, quem que é o Francisco? Primeiro, eu me defino como um cidadão do mundo e a serviço do mundo. Tem um livro que eu estou lendo do Charles Eisenstein, que é um filósofo e escritor norte-americano, que ele define o sentido da vida como internamente significa a experiência de estar vivo, externamente significa transformar o papel da humanidade sobre a Terra. Eu sinto isso como um propósito, ele é com uma definição de propósito, ela é ampla, como tem que ser, e eu sinto que o meu propósito está ligado a isso. Então, tudo que eu faço na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, eu busco atender esse chamado. Só que nem sempre foi assim, né? Então, eu tive trazendo, né, indo lá atrás, já que você me perguntou, né, quem é o Francisco, eu tive, né, uma infância comum, mas divertida, grande parte dela em São Paulo, na presença dos meus avós, pais, meus dois irmãos, muitos primos, então família grande. E eu sempre tive muitas referências na minha vida, principalmente dentro da minha família. Minhas avós são um exemplo disso, tanto que a minha migração para o social foi muito, acho que por conta delas, mas a minha principal e a minha primeira foi o meu pai. Então, meu pai, ele teve uma vida muito simples no interior de Minas Gerais, veio para São Paulo sozinho, sem nada, sem diploma, sem dinheiro, sem lugar para morar, mas com muitos sonhos. Eu acho que essa é na nossa geração, né? Eu que estou com quase 40 anos agora, acho que tem muita história de pais assim, né? Que vieram do interior e conseguiram construir a vida numa cidade grande sem nada. E ele fez a vida dele aqui, em São Paulo, que é onde eu moro hoje, com muito trabalho. Ele chegou a cargos altíssimos em grandes empresas. Hoje ele tem a própria empresa, com quase 20 anos aí de duração. E ele não tem nenhuma formação acadêmica. Ele aprendeu inglês à marra. Isso, para mim, sempre foi uma lição de vida. E eu tentei reproduzir isso desde cedo na minha vida, sempre estudando muito, trabalhando muito. Até hoje eu tenho isso comigo. E na adolescência eu já fazia bicos e no meu primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar, porque para mim era importante ter a independência financeira. E no último ano da faculdade eu entrei no estágio numa grande multinacional, fiquei lá por 8 anos, cresci, aprendi muito, foi uma grande escola para mim. E fiz aquela história clássica, né? Então, comecei como estagiário, depois trainee, analista, coordenador e gerente. E no meio disso eu fiz um mestrado fora. Eu fui estudar fora, nos Estados Unidos, e foi lá que eu fiquei 1 ano fora e eu sabia que eu ia ter uma mudança de carreira. Eu não sabia o que era ainda, mas eu sabia que eu queria mudar a minha carreira em algum sentido. E lá, você mencionou que você leu o livro do Yunus, lá eu li um dos livros dele, que foi Criando Negócio Social. Ele tem o outro, que é o Banqueiro dos Pobres, que eu vim a ler depois. E eu li um outro livro também, que é do Prahalad, que ele fala sobre a fortuna na base da pirâmide. Então, esses dois livros e mais conexões, experiências que eu tive lá,
me levaram para esse caminho do empreendedorismo social, dos negócios sociais. E ali eu tive o meu momento do ahá, né? Que é, eu descobri o que eu queria fazer na vida. Eu não queria mais trabalhar numa grande organização que não tivesse essa questão da promoção do impacto como um produto, como um serviço principal. Então, a gente sabe que as empresas hoje, com a onda que explodiu aí do ESG, elas têm projetos sociais, elas mitigam riscos negativos, né, ambientais e sociais, fazem algumas iniciativas de impacto positivo, mas o empreendedorismo social, ele tem como foco e como missão resolver um problema social ambiental todos os dias. O produto que você vende, o serviço que você vende tem a ver com isso. E ali eu comecei a minha transição para esse mundo, né, de impacto. Em 2014 eu entrei na Yunus, Negócios Sociais aqui no Brasil. Ela estava sendo fundada por um colega meu que trabalhou comigo na Johnson, Rogério, uma pessoa que teve um impacto muito grande na minha vida nessa transição. E por uma escolha de vida eu resolvi usar esses meus conhecimentos na área financeira, negócio, investimento, a serviço das pessoas e do planeta. Então foi essa um pouco a minha trajetória. E hoje eu vejo que, para mim, o conceito de sucesso, que antes ia muito ali ligado a cargo, salário, eu acho que é isso que a gente aprende na faculdade, pelo menos é isso que eu aprendia na época que eu estudei administração. Hoje essa equação, para mim, ela é muito mais ampla, ela tem a ver com saúde física, espiritual, mental, a minha felicidade, o meu tempo, a minha relação com a família, com os amigos e, óbvio, cargo e salário também, mas isso é um percentual ali menor do que era antes, né, para mim, como um conceito de sucesso. E eu tento sempre pensar em relação à coerência. Essa é uma palavra que eu gosto muito. Eu tive um papo com a Carol Shinoda, que é uma escritora que fala sobre propósito, e ela falou muito dessa palavra de coerência. E eu tento, para mim, quando eu olho a minha vida profissional, ela tem que ser coerente com o pessoal. Então, se eu quero um planeta abundante, com vida, se eu quero uma sociedade mais inclusiva, menos desigual, com mais oportunidade, eu preciso exercer isso no meu dia a dia, nas 10, 12 horas de trabalho diário, aquela expressão que o americano usa, né, do walk the talk, né? Então, o que eu falo, o que eu penso, eu também preciso praticar no meu dia a dia. Então, esse é um pouquinho aí sobre a minha trajetória nos últimos 15, 20 anos, desde que eu comecei a trabalhar e me envolver com o empreendedorismo de impacto. Então, nossa, é muito legal tá sendo fazer essa série, né, essa temporada, vamos dizer assim, falando sobre impacto social, porque eu me sentia muito sozinho, cara, com esses questionamentos que você acabou de me apresentar, basicamente. Assim, não é comum, vamos dizer assim, no meio que eu vivi, pelo menos, né? Então, no meio de startups, né, eu fui para São Paulo, eu morei 3 anos em São Paulo e tal, e eu me sentia, tinha alguma coisa faltando ali. E aí, essas suas colocações agora já me colocam, fazem muito sentido para mim, porque é basicamente o que eu tenho vivido, né? E agora eu estou full time aqui no Design da Vida com esse olhar, vamos dizer assim. Mas como foi para você na época? Eu tô tentando, porque agora olhando para trás, parece fazer sentido, né? Você, né? Sempre quando a gente olha para trás, parece que os pontos fazem sentido. Mas e na época, assim, já fazia sentido ou era uma angústia assim muito grande de tentar entender como foi isso para você nessa época? Começando a ler o Yunus, entendendo, sabe? Era uma angústia, era um Uhum. vazio, alguma coisa no dia a dia que você foi percebendo? Como que foi essa descoberta? Legal. O, eu mencionei da Carol Shinoda e fizeram uma pergunta para ela num painel que a gente estava dando em conjunto, né, quando você sente que você encontrou o seu propósito. E ela falou que é uma coisa que você sente, tá ali no coração, tá na emoção, né? Você se arrepia assim quando você descobre isso, né? Então, eu lembro direitinho, eu ali, eu comentei, né, que eu sempre fui muito de estudar, e eu sou assim até hoje, um pouco nerd mesmo, de tentar entender conceito, guardar horas ali do meu dia para estudar e ter um planejamento nesse sentido. E eu lembro disso, eu estudando ali sobre negócio de impacto, sobre negócios sociais, falei, putz, é isso que eu quero fazer na vida. Então, ali eu descobri, mas eu não sabia como eu ia chegar lá. Então, eu fui conversando com pessoas. Então,
Isso que você falou, Cris, de se sentir sozinho, eu acho que o empreendedor, a empreendedora, por natureza, eles já se sentem sozinho, né? Porque é ali uma posição muito só mesmo, né? Talvez muitas vezes você não tem com quem compartilhar, mas a verdade é que você não está sozinho nisso, porque existem muitos empreendedores na mesma situação que você, existem muitas aceleradoras, incubadoras, universidades, professores dispostos a ajudar, muitos prestadores de serviço até dispostos a fazer serviço pro bono. Então, a gente tem na nossa rede hoje 20 mentores de diversas áreas que dedicam horas pro bono para apoiar empreendedores sociais. Tem escritórios de advocacia que separam horas do dia para atender esses empreendedores. Então, e essas pessoas não estão sozinhas, né? Então, eu diria que tem esse lado. E o outro lado eu fui descobrindo. Então, o jeito que eu me encaixei nesse mundo, que eu acabei trabalhando com impacto, foi conversando com pessoas. Então, eu comecei a ver, as pessoas estavam trabalhando com isso, fundando os primeiros fundos aqui no Brasil, e eu fui marcar café com eles. Então, fui marcar um almoço com eles e a partir daí eu me dispus a trabalhar nesse meio. Eu fiz uma escolha. Quando eu saí do meio corporativo, eu, em termos de benefício, de salário, eu tive que fazer uma redução, mas foi, de novo, uma escolha de vida, porque quando você me pergunta, eu lembro muito bem, eu saindo do escritório, 9 horas da noite, sentindo um vazio muito grande, porque, para mim, essa coisa social foi muito presente a vida inteira. Eu sempre tive esse misto de exatas e humanas. E eu, enfim, fiz até faculdade de filosofia por um tempo, fiz muito voluntariado, faço até hoje, mas o empreendedorismo social foi o jeito de trazer isso para 100% do meu tempo. Assim. Então, é, eu gosto dessa palavra coerência, porque para mim tem muita coerência trabalhar com isso no meu dia a dia. Perfeito. Vamos esclarecer, então, o termo empreendedorismo social, porque, cara, é um pouco confuso quando você começa a estudar e tem empresas que se intitulam, né? Como empreendedorismo, como é? Empresas de impacto, e aí, onde que entra o empreendedorismo social e inovação social? Me explica um pouco melhor e para a audiência também. O que que você define, o que que é empreendedorismo social na prática? Tá bom. Bom, tem várias definições, né? Você vai encontrar aí, como tudo, né? Eu acho que você vai encontrar definições amplas. Eu gosto muito da definição que o setor usa, né? O setor de impacto usa, que é a definição do setor 2,5, né? Que está entre o setor 2.0, que é das empresas tradicionais, e o 3.0, que é das ONGs. Então, os negócios de impacto, os negócios sociais, eles se utilizam desses meios do mercado tradicional. Então, são empresas que têm receita, têm lucro, mas com o fim de uma ONG. Então, elas são criadas para resolver um problema social ambiental, né? Então, gestão de resíduos, educação, saúde, esses são setores que as empresas vão atuar. E quando a gente olha o negócio social, o conceito dele é esse, é um negócio, então que ele vai funcionar como um negócio, mas com esse fim social. Então, a palavra diz muito, e não significa que o empreendedor, a empreendedora que vai fundar esse negócio, que ela vai fazer um voto de pobreza ali e que vai viver de luz. Não, pelo contrário, o Yunus defende que tem que ser um negócio com remuneração, a pessoa tem que ser bem remunerada. É óbvio, você vai abrir um negócio hoje que mal fatura, você não vai conseguir se pagar um salário. Mas se a sua empresa está faturando 1 milhão, 2 milhões ao ano, você, né, tem que pagar um salário que se encaixa ali no tamanho da empresa. Então, eu diria que esse é o conceito. A gente ouve, né, muito falar de ESG hoje e de vários outros termos, mas o empreendedorismo social ele promove o impacto social positivo. Não é mitigação, não é um projeto filantrópico ou social para atender uma meta da empresa, mas sim uma empresa criada para resolver problemas. E aí, quando a gente olha, né, os guias de problemas, né, quais são os problemas que tem para resolver, eu gosto muito das ODS da ONU, né, das 17 ODS, que são
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, você vai olhar ali, vai ter zero fome, zero pobreza, educação, igualdade de gênero, redução de desigualdades, você vai ter uma série de ODS ali. E eu defino um empreendedor, uma empreendedora de impacto, como aquele que quer ter uma intenção genuína de resolver problemas. Então, é muito comum você ver, né, empresas, às vezes, se aproveitando dessa onda de impacto, de ESG, como um greenwash, né, que você faz uma coisa, mas quando você vai olhar a fundo, não é um negócio de impacto verdadeiro, mas isso está muito na intenção genuína da pessoa. Então, você conhecer quem está por trás do negócio, isso diz muito sobre a função, sobre a missão desse negócio. Então, quando você olha hoje no Brasil, onde 3/4 da população é pobre, onde a gente está entre os 10 negócios 10 países mais iguais do mundo, e que nesse exato momento a gente está vivendo uma bomba social, né? Então, nos últimos 10 anos, quando a gente olha, a renda diminuiu. E a gente está num cenário praticamente de estagflação, né? Que é muita inflação e pouco crescimento. Então, hoje, a inflação ano passado no Brasil foi mais de 10%, IPCA. E a gente está crescendo muito pouco nos últimos anos. Então, tecnicamente, se você for perguntar para um economista, a gente ainda não está num cenário de estagflação, mas as camadas mais pobres da população estão vivendo isso. Então, quando a gente fala de empreendedorismo social, é isso, é empreender para quem? É inovar para quem? Então, o empreendedor social, ele faz essas perguntas. Então, para dar um exemplo, né, você citou do Yunus, eu vou falar do Grameen Bank, né, o Grameen Bank é o banco que o Mohamed Yunus criou em Bangladesh, e eu vou tentar falar em 3 minutinhos aí sobre essa história. Bangladesh é um país muito pobre, que está ali localizado no Sudeste Asiático, do lado da Índia, e é um país que tem 150 milhões de habitantes no tamanho do estado do Amapá, ou da Flórida. Então, ou seja, é um país que tem uma alta concentração de pessoas, densidade demográfica muito alta e uma série de problemas sociais. E o Yunus, ele dava aula de economia nessa época e ele chamava os estudantes de economia para ir para a rua, para ir conversar com as pessoas pobres, né, as pessoas em situação de rua, para entender o que era a pobreza. Normalmente, né, o professor de economia, o professor de administração, ele leva os alunos numa indústria, numa empresa, na bolsa. Só que a verdade é que a economia está ali, na rua ali, né? Você anda na rua, você vê comércio acontecendo, prestação de serviço, dinheiro rodando ali. A economia pura, real. E o Yunus foi entender o que era a pobreza e ele percebeu que as empreendedoras, grande parte mulheres, elas tinham atividade econômica, elas vendiam produtos, serviços, mas faltava capital de giro. E elas dependiam de quem para fornecer esse capital de giro? Dos agiotas. Então, quando você não tem instituições fortes, isso acontece muito em países pobres, nas periferias, né, do nosso país também, você tem essa figura do agiota. E o agiota, ele cobra ali um juros altíssimo, às vezes de 100% ao mês, e num prazo muito curto. Então, você toma o dinheiro numa semana, você paga na outra. E ele começou a perceber que todo o dinheiro do lucro que aquelas mulheres tinham iam para pagar o agiota. Então, elas estavam numa situação ali de análoga à semi-escravidão mesmo. Então, ele pegou o piloto dele, né? A gente fala muito de empreendedorismo aqui nesse podcast. O MVP dele, que é o mínimo produto viável, foi 42 mulheres que deviam ao todo $27. Ele pagou isso para os agiotas e falou: agora vocês devem a mim, mas vocês me pagam daqui a um ano e numa taxa de 10% ao ano, por volta disso. E essas são as taxas que o Grameen Bank cobra até hoje. Então, ou seja, não foi doação, foi um modelo de negócio, e isso cresceu. Ele começou a emprestar para cada vez mais mulheres, e para encurtar a história, isso é um banco que hoje tem mais de 10 milhões de mutuários, 98% mulheres, menos de 2% inadimplência. Ele brinca que esses 2% são os homens, mas a verdade é que isso é um case. Quando você olha as carteiras de empréstimo para pessoa física dos grandes bancos, a inadimplência é em torno de 6 a 10%. Então,
ele fez empréstimo para pessoas ali, todas muito pobres, muitas em situação de rua, e ele provou ali que as pessoas pobres elas conseguem pagar e ter uma atividade econômica. E tem uma conta que cerca de 1/3 da população de Bangladesh foi beneficiada pela atuação do banco, porque ele tinha uma regra que para a pessoa pegar um empréstimo, os filhos deveriam estar matriculados numa escola. Então você imagina o impacto disso no longo prazo, depois de 30, 40 anos, você tem um impacto não só na atividade econômica, mas também na educação, na saúde. Então, eu gosto de falar desse case que, no final, o Yunus e o banco ganharam o Nobel da Paz em 2006 por conta dessa atuação. E depois disso, o Yunus criou vários negócios sociais. Então, a atividade da nossa empresa, da Yunus Negócios Sociais, ela foi fundada em 2011 por duas alemãs que se juntaram ao Yunus com o objetivo de propagar e incentivar e financiar negócios sociais ao redor do mundo. Então, além do banco, o Yunus criou, né, várias empresas em Bangladesh, como uma empresa de painéis solares em áreas rurais de Bangladesh, que é o Grameen Shakti. Ele criou uma parceria com a Danone, que é a Grameen Danone, que é a venda de iogurte fortificado para combater a desnutrição infantil. Então, todo mundo aqui toma Danone, né, iogurte, e é super nutritivo, gostoso, a gente gosta. Por que não criar um iogurte para combater a desnutrição infantil? Então, esse modelo de negócio foi criado em Bangladesh, a um preço super acessível e com foco nisso. Não era um foco simplesmente em vender um produto, mas era aliado a um problema social. Então, é isso que a nossa organização ela se propõe a fazer, é apoiar e financiar negócios sociais fora dessa geografia de Bangladesh, mas em outros países. Então, a sede da nossa empresa está na Alemanha hoje, que é onde ela foi fundada. A gente tem filiais no Brasil, Colômbia, no leste da África, e aí são Uganda, Quênia e Ruanda, e também na Índia. Então, são países que, se você olha, com uma alta desigualdade, com altos problemas sociais, mas que também tem um ambiente de empreendedorismo muito forte. Uau! Cara, eu fico emocionado, de verdade, assim, de ouvir essas histórias. Quando eu li o livro também, me impacta bastante, cara, porque eu imagino o potencial disso. Imagina só, cara, o tanto de inovadores, de empreendedores que eu conheci, de pessoas altamente inteligentes, se a gente conseguisse difundir essa visão, né? Esse olhar para o mundo. Eu fico abismado, cara, com o que poderia se tornar da humanidade, assim. Mas eu queria te ouvir. O que que você acha, assim, sabe, olhando para o futuro, o que que você enxerga disso, desse modelo? Ou você acha que é um pouco utópico também? Não, isso não é possível e vai ser um negócio um pouco reduzido? Ou não, realmente tem um potencial enorme, talvez a gente deveria falar mais e, enfim, queria te ouvir Uhum. sobre isso. Acho que tem uma questão da utopia no sentido do sonho, né? Então, acho que todo negócio ele nasce de um sonho. A gente ouve empreendedores falando, e aí não só de impacto, mas que quando eles começaram com a ideia, todo mundo chamava de louco, de louca, e no final virou um negócio, né? Então, eu acho que tem um papel do sonho aí em tudo isso. Mas o que eu sinto é que, aí, do lado pragmático, tá? Se você olha números, tanto em número de negócios de impacto no Brasil e no mundo, tem uma pesquisa da Pipe Social que fala muito disso, né? Eles fazem mapeamento de negócios de impacto no Brasil, e isso aumentou muito nos últimos 10 anos. Eu estou no setor há mais de 8, então eu vejo a evolução acontecer, não só de quantidade, mas de qualidade. As empresas que foram fundadas há 8, 10 anos, hoje estão faturando 5, 10, 50 milhões de reais ano, então isso aumentou muito. E também de volume investido. Então, a ANDI, que é uma das organizações de que eu faço parte ali do Conselho Consultivo aqui no Brasil, eles divulgam pesquisas anuais e bianuais, não só no Brasil, mas na América Latina, mostrando o volume de investimento para impacto. Isso vem aumentando muito, assim, exponencialmente nos últimos anos. Então, tem esse olhar pragmático. Eu acho que tem o olhar do sonho também e do ecossistema, de que
não vai ser uma coisa ou outra que vai impulsionar esse ecossistema, mas eu vejo um papel muito grande da academia, das universidades nisso. Então, quando eu me formei em 2006, ninguém falava de investimento de impacto, ninguém falava de empreendedorismo social. As opções que a gente tinha eram estágios em grandes empresas, eram programas de trainee em grandes empresas. E eu sinto hoje que quando a gente fala com universitários, eles têm a ideia de empreender também. Não só empreender, mas ir para essas indústrias de impacto. Então, eu acho que tem um papel muito grande das universidades, a educação nisso, e eu sinto que as novas gerações elas vão vir com esse chip já embutido. Então eu sou otimista nesse sentido, mas ao mesmo lado, quando a gente olha hoje a escala dos problemas, ela está cada vez maior. A urgência dos problemas sociais ela está muito grande. Então, tanto social quanto ambiental, a gente vê que a gente não pode esperar. Então, por mais que eu seja otimista com o movimento, com o ecossistema, a gente tem que ser rápido porque está batendo na porta aqui. A gente vê no dia a dia os problemas sociais e ambientais aí no nosso país hoje. O que mais te assusta, assim? O que tem, qual é algum problema para eu entender o nível de urgência, assim? O que mais, às vezes, nossa, tira o sono, assim? O que me tira o sono, e falando de um lugar muito de privilégio, né, de homem branco aqui, né, que vim de uma família que sempre me proveu educação e tudo que eu precisava. Então, eu falei da minha infância, que foi uma infância normal, e ela foi nesse sentido de que eu sempre tive acesso a coisas que me ajudaram. Então, para mim foi um caminho óbvio de luta, de busca, mas eu saí de um lugar onde eu tinha educação, onde eu tinha família, onde eu tinha apoio, onde eu podia errar. Então, eu tenho consciência de que eu falo de um lugar de privilégio e o que me assusta é muita desigualdade. Então, quando a gente olha nos últimos anos, a desigualdade só aumentou. Você vê que a pobreza diminuiu nos últimos 20, 50 anos. A gente tem muito retrocesso nos últimos 10 anos, principalmente no Brasil, por questões políticas, econômicas, sociais, mas a gente vê na rua hoje o quanto que a pobreza aumentou e quanto a desigualdade está aumentando. Então, isso para mim é urgente. Você vê assim, quase metade da população com problemas crônicos de alimentação. Então, isso para mim é um problema urgente, é um problema de hoje que a gente não tem como esperar. Então, o empreendedorismo social ele vai preencher uma lacuna, mas e aí falando pessoalmente, o voluntariado ele preenche outras. Então, eu acho que a gente tem que assumir esse papel como cidadão do mundo de o que a gente está fazendo para melhorar essa situação hoje social e também ambiental. Então, eu tenho isso como uma missão pessoal também de fazer coisas que ajudem o meio ambiente. Então, eu já fui a trabalho para a Amazônia algumas vezes e fui recentemente de férias. Fiquei um tempo numa reserva lá ambiental e então vendo isso assim a gente vê que o desmatamento está chegando e a Marina Silva fala muito disso, né? Hoje você olha 20% da Amazônia foi desmatada, então resta aí cerca de 80% da Amazônia ainda que está ali viva. Você olha isso e fala 80% é muito, mas tem um tem um certo ponto que ele é irreversível. Dependendo de onde você chegar, você não consegue mais voltar atrás. Então, porque a Amazônia tem um papel sistêmico muito importante nas chuvas do Sudeste, do Centro-Oeste. Então, ela tem, ela não está restrita só àquela geografia, mas ao país todo, ao mundo todo. Então, não tem planeta B, né? A gente não tem para onde correr. Então, vendo isso, eu acho que tanto no social quanto no ambiental a gente tem questões muito urgentes e não dá para a gente esperar. Boa, muito bem colocado. Eu queria ir para uma outra linha agora de pensamento, que é o seguinte: eu acabo
caindo na filosofia também. Uhum. É um porto seguro, assim, no final do dia, quando, cara, nada, eu não tô conseguindo encontrar resposta, eu volto para filosofia de novo. E eu queria voltar da filosofia para a gente tentar entender, e aí eu vou fazer o papel aqui de duas vozes que estão na minha cabeça, que eu acho que permeiam as redes sociais, por exemplo, e tudo mais. Então, vou fazer dois discursos aqui, tá? Que eu já ouvi de outras pessoas e que é um conflito interno meu, que eu busco respostas na filosofia e talvez você possa me dar uma luz aí, pelo menos um olhar, né? Uma perspectiva, que é o seguinte. Por um lado, eu tenho uma voz que diz o seguinte, cara, é o seguinte, o mundo é isso mesmo, cada um por si, eu tenho que buscar o meu, e, na verdade, como fala? Essa busca por virtudes, né, pela virtude, é um egoísmo também. Então, no final do dia, o ser humano é egoísta mesmo. E a gente está aqui falando de impacto social, é egoísmo também, tipo, né, de achar que eu sou melhor do que o outro de alguma forma. Então, nada disso importa. E eu vou correr atrás do meu e conseguir o que eu puder ter da minha vida, poder e, e é isso. Só tem essa narrativa, tá? Eu só estou colocando as narrativas aqui. Beleza, Uhum. essa é uma narrativa. Presente em muitos lugares que você for e pessoas que você for conversar. Às vezes não é falado, mas é isso que é vivido, né? Uhum. Aí, beleza. Aí tem a outra narrativa do seguinte, que é isso que a gente está falando. Cara, calma. Se a gente não começar a trabalhar em colaboração, cooperação, altruísmo, né? Nessa linha do altruísmo, de cara, não sou só eu, interdependência, né? O mundo é sistêmico, o mundo é complexo e a gente é interdependente. E se a gente não cuidar do mundo, se a gente não cuidar das pessoas ao nosso redor, na verdade todo mundo sai perdendo. Então, assim, não é uma questão, né? Só sobre isso. E outra, não é só sobre o ser humano, é sobre o planeta Terra mesmo, que é o que você está falando do meio ambiente. E a gente tem um papel e viver, né, uma vida que vale a pena é viver em serviço a algo, né, alguma coisa de valor, vamos dizer assim. E os valores importam e é isso faz sentido, né, dedicar a vida para esse caminho. Cara, e Aham. agora? Uhum. O que você enxerga dessas duas vozes, assim, como que você navega, sabe, nessas duas narrativas? Uhum. Eu gostei muito que você falou da filosofia e eu acho que eu também vou para esse lugar. Eu vejo a filosofia como um aterramento. Porque é isso, tem dias que você vai dormir confuso, você chega no final do dia cansado. E assim, empreendedorismo social, a verdade é que é um trabalho como vários outros. Então, o empreendedor, a empreendedora, eu que trabalho com isso, eu também tenho meus dias ruins, eu também tenho meus dias difíceis, eu tenho insônia, eu tenho minhas questões também. Então, só que você tem ali sempre um propósito que é uma âncora ali no final. Então, para mim, eu vejo nesse sentido. Mas você falou de filosofia e eu olho muito para isso também. E é engraçado que eu estou lendo um livro agora, né, e eu citei o Charles Eisenstein, que é um filósofo muito novo, americano, e ele escreveu um livro que chama O Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possível. Então ele tem esse nome até inspirador, né? E eu comecei, várias pessoas me indicaram esse livro e eu ganhei ele de presente, inclusive. Tá aí uma coisa que eu gosto de dar livro de presente e receber também. Hoje, para mim, é um dos presentes que eu mais gosto de dar e ganhar. E eu falei, putz, eu preciso ler esse livro. Eu estou lendo ele, eu estou na metade, lendo devagar ali, porque é um livro para ser digerido com calma. Mas ele fala muito sobre essa questão de interdependência e unidade. Então, assim, quer algo mais que prove isso mais do que a pandemia, né? Então, a gente está aqui, todos os países vacinando as suas populações, né? Principalmente os países mais ricos, e daí surge uma variante nova no continente africano, né? Na África do Sul, especificamente, onde você tem um percentual baixíssimo de vacinação. Então, isso mostra que a gente é totalmente interdependente. O clima é a mesma coisa, então não adianta aqui a gente preservar
plantar árvore, quanto todo o resto do mundo está ali consumindo combustíveis fósseis e desmatando. Então, a gente é interdependente, a gente não tem essa, para mim, de buscar o meu, né? Então, nos dias mais difíceis que a gente olha, a gente fica pessimista, porque a gente acha que o mundo não tem volta, que a gente vê uma invasão acontecendo num país, uma guerra nova surgindo, negócios que desmatam árvore, que matam animais, que poluem o meio ambiente. Esses são dias difíceis, mas eu tenho, e conversando com pessoas, até com colegas meus, por isso que a gente fala que a gente não está sozinho, né? Tudo isso, essa minha formação não foi só minha, foi várias pessoas que eu lido no dia a dia e que eu troco no dia a dia, mas foi uma pessoa que me falou que vai morrer lutando. Então, acho que essa é uma, acho que essa é uma, é um guia para mim. Talvez a gente não chegue lá, mas porque no final a gente tem que ser realista e a gente vê né, o mundo indo para um lugar cada vez mais desafiador, mas tem muita coisa boa acontecendo e se a gente não conseguir, talvez, atingir as metas climáticas que tem, aí pelo menos a gente vai morrer lutando. Então, e viver lutando, né? Porque eu acredito em longevidade, eu acredito numa vida longa, numa vida boa, numa vida saudável. Então, eu quero isso como a minha missão de vida. E você falou de egoísmo, mas você falou também de altruísmo, né? E tem um vídeo do Yunus que ele fala sobre isso, Cris. Tem no YouTube, é um vídeo de 2 minutos. Eu recomendo as pessoas de verem. Você colocar Yunus, egoísmo e altruísmo, Vou jogar colocar lá, depois ou na descrição. Vou achar, ótimo. daí eu coloco depois. Ele fala isso. Então, a gente tem essa visão do ser humano de que ele é egoísta, né? E eu acho que a mídia vende muito isso para a gente. Então, quando a gente vê, né, um governante com muito poder nas mãos, intenções bélicas, ele resolve invadir um país, impactar a vida de milhões de pessoas, eu tenho certeza que mais de 90% da população mundial é contra essa guerra. Então, para mim, o ser humano ele foi feito para amar, para se relacionar. Eu vejo isso no meu filho de 4 anos. Ele me oferece amor o tempo todo, assim, o tempo todo. Ele transborda amor. É abraço, é palavra, é sorriso, é declaração. E o Mandela tem uma frase que ele fala, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. E para odiar, as pessoas precisam aprender a odiar, né? E se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar também. Então, tem muitos livros hoje, best-sellers, que falam sobre isso, né? A maioria da humanidade, ela é boa, ela tem boas intenções. E nesse vídeo que o Yunus fez, ele fala sobre isso. Então, o ser humano tem esse lado egoísta, sim, a gente não pode negar, mas ele tem um lado do altruísmo também. E o empreendedor social, quando ele funda um negócio, é por uma motivação intrínseca. Então, ele tem uma motivação ali também egoísta, ele quer resolver um problema social, ambiental, ligado à educação, saúde. Então, isso é um egoísmo no bom sentido, mas ele também é altruísta. Então, você pode ter os dois, você pode ter o melhor dos dois no empreendedorismo social. Então, isso vale também para competição e cooperação, né? Você falou disso também. Então, pega o exemplo do Edu Lira, da Gerando Falcões, né? Que tá realmente levando a questão da doação, das ONGs para uma escala muito grande. Ele criou uma espécie de competição ao dizer que ele quer mandar a pobreza para um museu antes que o homem colonize Marte. Então ele está criando ali uma competição saudável com o Elon Musk, ou com o Jeff Bezos, ou com qualquer um que está com essa missão de colonizar Marte, de ir para o espaço. Ele quer, antes disso, resolver um problema que é muito mais urgente, que a gente está falando aqui do dia a dia, que está gritante, que é a pobreza. Então, eu vejo um pouco disso. Você tem um lado da competição, do egoísmo, mas vamos trazer isso para o lado bom, né? Vamos fazer isso também com cooperação, com altruísmo e a serviço de uma coisa boa.
Boa, adorei. Muito bom. Cara, faz muito sentido. Eu confesso que para mim é um desafio, assim, tem vezes que eu acho que não sei se é só eu, acho, imagino que muita gente também tem os dias difíceis, né, como você falou, e fica claro, e eu acho que é um exercício também, né, de voltar pro bom, olhar pro que existe de bom, porque realmente, né, eu fiquei pensando nisso, cara, a mídia em geral, assim, mostra sempre o polêmico, né? O polêmico, o ruim, assim, de uma certa forma. Mas tem muita coisa boa, né? Realmente. Sim, E a hora que você falou, realmente, a maioria é contra, né? A guerra, as coisas. Então, talvez... E tem um cara que eu fui estudar recentemente, um amigo meu, Rousseau, que é um filósofo, né? O Rousseau, que ele fala sobre o estado natural do homem, né? Que é amor. Que é amor, que uhum, é cooperação e tudo mais. E aí é como se nessa mesma lógica de que a sociedade o corrompe, né? Tem aquela frase, né? O homem nasce bom e a sim, sociedade o corrompe. E de uma certa forma é muito verdade, assim, cara, pelo modelo que o sistema é imposto, né? E é treinado, né? A gente é treinado, programado de uma certa forma, a alguns padrões, sim. né? Então, de fato, achei bem interessante o ponto de Uhum. vista. E tem um livro novo, Cris, desculpa te interromper, que é também um best-seller, que chama Humanidade, que é do... Não sei se eu vou pronunciar o nome certo, mas é do Rutger Bregman, alguma coisa assim. Ele também é um... Vai um pouco na linha da filosofia e ele cita muito Rousseau nesse livro. É um livro recente. Então, ele fala exatamente isso. A grande parte da população, ela, ela acredita no bem, ela faz coisas boas, ela é altruísta, mas a mídia mostra muito esse lado negativo. Então, a gente dá muita luz para os políticos e assim, a gente sabe que o poder corrompe. Então, quando a gente dá muita luz para isso, para os políticos, para os senhores da guerra, aí a gente vai ver coisa ruim mesmo. A gente, porque no final o que gera dinheiro para essa indústria é clique, é audiência. Então a gente tem que dar luz para outras coisas que estão acontecendo aí no dia a dia que são muito mais positivas que essa. Perfeito, boa. Espero que o nosso episódio aqui seja uma delas, né? Uma das luzes Uhum. aí boas no mundo. E a gente está quase chegando no final, mais uns 10 minutinhos a gente finaliza. Eu quero ir agora para uma outra linha, tá? Tentando aproveitar aí o nosso tempo juntos, que é o seguinte. Eu sou um sonhador, cara. Já me falaram várias vezes isso em outros momentos, assim, até de uma forma meio negativa. Cris, você sonha demais e tal, né? E eu confesso que eu sou realmente, e eu sempre consigo, esse mundo interno, né? Eu consigo ver muita coisa dentro de mim, e aí às vezes acabo querendo trazer isso para o mundo, né? Uma das coisas é o podcast, né? O Design da Vida, que agora é uma escola de soft skills, né? Nessa pegada de ensinar habilidades humanas, que eu acho que falta muito, a gente tem uma falta gigante sobre como trabalhar em equipe, como se comunicar melhor e tal. Então é um pouco do design da vida aí. Mas a minha pergunta é a seguinte: como equilibrar, cara? Porque agora eu estou empreendendo, né, full time, no meu, transformando isso em um negócio. E, cara, eu tô tendo esse desafio, né, de saber, de entender, assim, beleza, tem um momento da visão, do sonho e tal, agora vamos viver aqui, vamos vir na prática aqui, né? Sabe aquela frase, acho que do Rock Balboa, sei lá, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Alguma coisa assim. Uhum. E eu queria ter a sua visão, porque eu acho que a finanças ela traz também um olhar muito pragmático para o futuro, né? Eu comecei a estudar um pouco sobre finanças e me trouxe um pouco desse olhar, como que a gente lida em médio risco, e aí, né, ele transforma aquele difícil em um plano mais tangível, e as finanças têm um papel extremamente importante, né, nos negócios, né? Uhum. Sim. Então, cara, e agora? Assim, como sair do etéreo, do sonho e tal, e ter um plano e, entendeu? E lutar com uma estratégia, vamos dizer assim. Sim. Eh, Bom, vamos lá. Não é uma pergunta fácil, mas eu me vejo,
no final, né, eu atuo numa empresa aqui, local, com multinacional, né, com sede na Alemanha, enfim, como eu falei, eu me vejo mais como um intraempreendedor que desenvolve produtos e serviços dentro de uma empresa, né, que é praticamente uma startup, do que um empreendedor em si. Então, mas eu acho que assim, quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente não pode esquecer da primeira palavra, que é o empreendedorismo, né, na essência dele. Então, no final, é uma empresa. E como toda empresa tem que faturar, tem que pagar imposto, tem que remunerar as pessoas, tem que ter lucro. E a gente tem que usar mecanismos de grandes organizações. Então, o social está ali no propósito, no fim da empresa, mas você tem que ter meta, você tem que ter os OKRs, né, que são os Objectives and Key Results, né, objetivos e resultados principais, ali, com uma metodologia muito usada no Google. Tem que ter resultado, tem que trabalhar na atração e retenção de pessoas, tem que ter, talvez, até um mecanismo de sociedade. Então, tem que trabalhar isso como uma empresa mesmo. Na Yunus, a gente tem o papel de investir em negócios sociais, né? Então, a gente capta recurso com o investidor e empresta para negócios sociais. Então, aí tem um papel muito forte das finanças, né? E quando a gente analisa as empresas que a gente vai investir, a gente olha muito para receitas, se tem receita recorrente, se o modelo de negócio é validado, se está próximo do lucro, se gera caixa. Então, ele tem que trazer esse pragmatismo do negócio. E uma outra reflexão que eu queria trazer, Cris, é sobre, você falou de papel das finanças. Então, hoje, é possível você ter lucro e impacto social ao mesmo tempo. Então, quando você vai olhar uma aplicação financeira, eu queria trazer essa reflexão do papel do nosso dinheiro, né? Onde o nosso dinheiro dorme. E hoje, quando a gente deixa aplicado no Tesouro Direto, a gente está emprestando para o governo. Quando a gente deixa num CDB, a gente está emprestando para o banco. E se ele está em ações, no mercado acionário, na bolsa, ele está investido numa empresa que vai te gerar dividendo e tal. Então, conscientemente ou inconscientemente, ele está financiando algo, ele está a serviço de algo. Então, quando a gente empresta para o banco, por exemplo, com um CDB, ele está emprestando para mais alguém. E será que ele está emprestando para empresas boas ou empresas que estão ali? E aí não tem nenhum juízo de valor, tá? Ou será que ele está financiando empresas como indústria armamentista, cigarro, mineradora, empresas que derrubam árvore, poluem o meio ambiente, enfim. Eu não sei a resposta, tá? Mas quando a gente fala de impacto, a gente sabe que se o investidor está colocando dinheiro numa plataforma de empréstimo coletivo para uma empresa de impacto ou num fundo de impacto, a gente sabe que o objetivo aí é a promoção do impacto positivo. Então, a gente vê muito influenciador falando, né, na alocação de recursos, coloca 25% do seu dinheiro em caixa, 25% em renda fixa, 25% em ações no mercado nacional e 25% em ações no mercado internacional. Aí você vai alocar a sua carteira e vai ter uma diversificação boa que reduz risco. Por que não você começar a alocar 2% do seu patrimônio ou 5% do seu patrimônio em impacto? Investir em empresas de impacto e que vai te dar não só um retorno financeiro, mas vai te dar um retorno de impacto também. O seu dinheiro vai estar gerando renda para pessoas em dificuldade, vai estar gerando emprego, vai estar gerando mais educação, mais acesso à saúde, vai estar plantando árvore, vai estar reciclando. Então, isso tem um retorno para a sociedade imensurável, que no longo prazo ele vai gerar menos violência, ele vai gerar uma sociedade mais igual. Então, eu queria trazer essa reflexão do papel das finanças, o que seu dinheiro nutre, ele está a serviço de quê o seu dinheiro. Então, quando a gente fala de empreendedorismo social, investimento de impacto, ele tem todo esse contexto também que é muito maior. E aí, como o meu trabalho, o meu objetivo hoje é levar isso para uma escala muito grande. Então, é ter fundos com milhões de reais, bilhões de reais investidos em empresas de impacto. É isso que eu busco hoje nos meus próximos 5, 10 anos trabalhando nesse setor. Legal. Mas curiosidade aqui, eu vou te fazer a última perguntinha para a gente encerrar.
que é o seguinte, mas e aí, o que você sente, assim, quando você vende isso para um investidor, por exemplo? Quem que é o investidor ideal, vamos dizer assim, sabe? Para essa linha de pensamento? Porque já tem que ter uma certa, né? Tipo, um certo entendimento de valor e tal. Uhum, Mas aí, por que que eles investem? Qual é o argumento, entendeu? Que uhum. traz Sim. eles. Tem uma questão de educação, como você falou. Então, tem investidores que já estão educados e já têm essa mentalidade, e tem investidores que estão se educando. Então, acho que tem esses dois papéis. A gente tem um papel aqui de chegar nesses investidores que já estão comprados com a ideia, que o mosquitinho ali já mordeu, né? Do impacto já mordeu eles, e eles vão ali colocar o recurso. E tem investidores que vai ser um trabalho de longo prazo, que a gente vai ter que fazer um trabalho de educação mesmo. Mas o nosso argumento é esse, de você alocar um percentual do seu capital nisso. Se você pegar todas as pessoas aí de alta renda no mundo, né, os milionários, os bilionários, e eles alocarem 5% do capital deles em impacto, eu tenho certeza que a gente vai resolver o problema da pobreza no mundo. Então, eu acho que é esse trabalho pedagógico de longo prazo da gente chegar nessa mudança. Perfeito. Francisco, muito obrigado pelo papo, foi muito legal, adorei te conhecer, foi bem importante para mim e acredito que para todo mundo que ouviu também. E eu vou deixar a última pergunta de saideira, que é a sua mensagem final mesmo para os potenciais empreendedores sociais ou intraempreendedores, que também são empreendedores, né, mas dentro das organizações, Sim. né, que nos ouvem aqui no Design da Vida. Então, deixo aí as palavras finais e o que você quer deixar para eles e tamo junto. Obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado. Obrigado, Cris. Eu agradeço muito. Eu acho que tem uma questão de acreditar nos sonhos, então não só acreditem nos seus sonhos, mas nunca adiem eles. Por alguns anos, eu adiei meus sonhos. Talvez porque eu não tinha encontrado ainda a maneira estruturada de colocar eles em prática. Mas muitas vezes as pessoas adiam sonhos porque tem ali um conforto, tem um salário bom, tem ali um emprego estável e deixam de fazer aquilo que eles realmente querem. Então, nunca adiem os sonhos e sempre busquem apoio, né? Como a gente disse aqui, vocês não estão sozinhos, tem muitas pessoas fazendo as mesmas coisas, então criem essas redes. E mais do que tudo, o mundo precisa de vocês. O mundo precisa disso, tem um romantismo aí envolvido, mas tem uma questão urgente e prática de que a gente precisa de negócios que realmente causem impacto social e ambiental. Não é só o governo e só as ONGs que vão conseguir resolver esses problemas. A gente precisa dos negócios aí junto, porque os negócios trazem um poder de escala muito grande. Então, o mundo precisa de vocês, né? Quer algo mais motivador do que isso. Então, eu acho que essa mensagem que eu pretendo deixar aqui, contem comigo nessa luta diária. Boa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Eu vou deixar depois o vídeo do Yunus na descrição. E é isso. Obrigado, Francisco. Um abração. Obrigado, Cris. Um abraço.